Como é que diz? Eclesiastes 4,13. Melhor um jovem pobre, sábio, do que um rei perigoso bruto, que já não aceita repreensão. Você percebeu que Deus está dizendo que é melhor um jovem pobre, sábio. Por quê? Um jovem pobre, sábio, ele pode fazer o quê? Ele pode ainda aprender e também ficar rico. Ele tem chance para isso, ele tem vida para isso. Agora, um velho tolo, um rei tolo, um velho tolo, ele não se deixa admoestar. Você sabe que hoje, uma criança de 7 anos, não é eu que digo isso, quem disse é Augusto Cury, num dos livros dele, diz que uma criança com 7 anos, ela tem 40 vezes mais informação do que um imperador romano. É brincadeira? Você imagina em que época nós estamos vivendo? Nós descobrimos, quer dizer, eu descobri isso agora, né? O Google, por exemplo, como que é? Você pergunta o que você quiser para ele. Né? Inteligência artificial. Você digita o que você quiser, faz a pergunta que você quiser. Ele traz para você mastigadinho, mostrando o que é, as coisas que ele dá. Olha onde nós chegamos. Quer dizer, só é orelhudo mesmo, quem quer ser. Não tem jeito. Então, entenda isso. O que a Bíblia fala mais de jovem. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 10. Leiam para mim esse versículo rapidinho. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remova da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lê uma outra tradução. Afaste do seu coração a mágoa e remova de seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Vou dizer assim, ó, porque a adolescência e a juventude são a vaidade. Adolescência e a juventude. Ele trocou por primavera. Adolescência. Adolescência e a juventude é vaidade. O que quer dizer a palavra vaidade nisso daqui? É algo passageiro. A palavra vaidade, ao pé da letra, quer dizer isso. Passageiro. É algo que vai embora, que não vai prevalecer, que não vai permanecer. Então, é passageiro. Toda vez que a Bíblia fala vaidade, é algo que não vai ser para sempre, vai passar. Entendeu? Vaidade é passageiro. Aí você vai para o Eclesiastes 12:1. A seguir, Salomão vai falar sobre o quê? Sobre a vida do jovem de novo. Então ele disse assim: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque ele já conclui dizendo: antes que venha os maus dias, então venhas dizer, neles não tenho contentamento. Aí o Salomão começa a escrever um relato de como a vida vai acabando, entendeu? Salomão escreveu Eclesiastes quando ele já era velho, ele já tinha chegado na terceira idade. Ele tinha sido, quando jovem, ele escreveu Cantares. Quando já homem, já mais maduro, ele escreveu Provérbios. E segundo os escritores, dizem que ele escreveu Eclesiastes como um resumo da própria vida dele. Quando ele usa o termo 4:3, melhor um jovem pobre do que um rei velho que não se deixa admoestar. Talvez estivesse fazendo alusão dele mesmo, a uma pessoa que já não tinha mais cabeça para aprender. Então, ele está dizendo que lembra do seu Criador.
Eu tenho parente na minha família que, durante a juventude, eu namorava e ele namorava também. Eu casei, construí uma família, ele casou também. Construiu uma família até uma certa idade, mas ele nunca foi sério. Essa pessoa está sempre lá comigo. Ele nunca foi sério. Ele sempre levou, com uma certa idade, ele abandonou a família, abandonou todo mundo, nunca ajudou ninguém e viveu assim, um dia aqui, um dia ali, um dia lá, arrumou já umas 3, 4 mulheres e hoje ele mora sozinho, com 71 anos de idade, e ele só não passa fome porque a mãe dele ajuda ele. Entendeu? Um homem que era ferramenteiro, na época tinha uma profissão extraordinária. Mas eu vi isso na minha vida, acompanhando o que é um homem. Eu tenho uma família, tenho 3 filhos, tenho esposa, tenho casa, tenho família, tenho tudo. Ele viveu igual eu, numa condição melhor do que a minha, mas eu sempre na igreja, eu sempre servindo o Senhor. E ele veio para a igreja, tocava na igreja, mas nunca foi honesto, nunca foi sincero. Simplesmente se deu mal. Hoje ele está numa condição que, se ele perder a mãe agora, possivelmente vai passar fome ainda. Entendeu? Um homem com 71 anos de idade. Então, aí eu vejo com facilidade o que Salomão escreveu aqui, entendeu? Então, ele está dizendo que o jovem deve lembrar do Senhor. Por quê? Vocês estão em tempo de moldagem, vocês podem ainda mudar e tudo mais. Agora, a tolice é você não olhar isso, não observar isso. Eu sempre observo isso, né, que os jovens são muito mais lembrados na Bíblia do que o velho. Uma passagem que de chamar a atenção, por exemplo, que é um jovem burro, jumento, Roboão, filho de Salomão. O Salomão, quando terminou o reinado dele, o reino foi dividido, porque ele agiu mal e dividiu o reino. Só que Roboão, quando assumiu o reino, ele teve a oportunidade de ajuntar de novo. Era simplesmente ele ouvir pessoas mais entendidas e tal, e voltar. Mas ele entrou numa linha que ele foi mais cruel do que o pai dele. Conclusão, dividiu o reino de Israel. Tornou-se um sofredor na mão do Egito, passou por milhões de dificuldades porque foi tolo. Então, lembrar do Criador nos dias da sua mocidade é um ponto de sabedoria. Só que tem um porém, muitos de vocês que estão aqui, com certeza estão passeando, não estão se importando, e outros estão a fim de levar a sério. Mas saiba de uma coisa, quem senta num lugar desse, quem ouve, quem participa, você pode sofrer consciente lá na frente, eu errei e tal. Hoje é dia de você fazer uma reflexão e falar, eu preciso mudar de vida, eu preciso começar tudo de novo, eu preciso, entendeu? E uma coisa importante na vida do jovem é entusiasmo. Eu fui estudar a palavra entusiasmo. Eu fui ver o que quer dizer entusiasmo. Você sabe o que quer dizer entusiasmo? Os gregos, eles eram panteístas. O que é panteísta? É que pan é tudo e teu é Deus. Então, panteísta é tudo é Deus. Então, eles acreditavam em tudo, em milhões de deuses e tal. Então, quando uma pessoa se destacava em alguma coisa, quando uma pessoa se destacava de uma maneira ampla e tal, então eles diziam que aquela pessoa tinha um Deus dentro dela. Pois se ele fosse, por exemplo, um agricultor de sucesso, então ele tinha a deusa da agricultura na vida dele. Eles tratavam assim, que a pessoa que tinha ânimo, que era um entusiasta, ele tinha um Deus dentro dele. Isso me chamou a atenção, porque está lá, está escrito, isso aí, todo mundo diz isso. Então eu fiquei pensando, irmão, que não existe um crente que ele não pode, que não deve ser entusiasta. Porque eles tinham isso como uma incógnita. Eles não tinham certeza. Eles falavam isso baseado na crendice deles, mas eles não tinham certeza do que estavam falando.
que realmente tinha um Deus dentro dele. Mas eu e você, nós temos certeza que se você é crente de verdade, tem um Deus dentro de você. Você olha, por exemplo, Efésios 2, 22. Efésios 2, 22. O qual também, vós juntamente estáis sendo justificados para a habitação de Deus no Espírito. Habitação. Nele vocês também estão sendo edificados. O que é edificar? A Bíblia fala muito dessa palavra, edificar. O que é edificar? Construir. Então vocês estão sendo construídos nele. Nele vocês estão sendo construídos juntos para se tornar morada de Deus por seu Espírito. Agora vamos lá, outro versículo. Vamos ler primeiro João 14, 23. João 14, 23. Pode ler aqui na tela, ó. Como é que está escrito? Pode ler todo mundo junto, como é que está escrito? Respondeu Jesus: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós iremos a ele e faremos morada nele. Ele está morando em você? Você sente ele morando em você? Você tem convicção que ele mora em você? Que ele vive em você? Isso é um ponto fundamental. Porque se a tua vida não tem transformação, se você continua mentindo, se você continua sendo desonesto, se você continua malicioso, com segundas intenções, observa isso, toma cuidado, porque se Cristo está na sua vida, a sua vida tem que ter mudado, tem que ser diferente. Você sentiu mudar a sua vida depois que Cristo entrou na sua vida? Não tem como não sentir, né? Se Cristo entrou, realmente muda, entendeu? Se não houve nenhuma mudança na sua vida, comece a questionar e dizer assim, Senhor, eu quero ter essa experiência de mudança, entendeu? Um outro versículo, 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 19. Por que eu estou falando isso? Porque os gregos acreditavam que um entusiasta tinha um Deus dentro dele, mas eles não sabiam qual Deus que era. Porque podia ser qualquer deus da mitologia grega, da cabeça deles, podia ser qualquer deus. Agora, o nosso caso é diferente. Nós só temos quantos deuses nós temos? E quem é que está dizendo que mora dentro de nós? Agora, como é que pode Deus morar dentro de mim e eu ser um derrotado? Tem sentido isso? Deus mora dentro de você e você é um derrotado. Como é que você explica isso? Isso me chama a atenção. A gente vê muitos jovens derrotados, cabisbaixo, cheio de desanimado, e dizendo que Deus habita dentro dele. Como é que fica isso? 1 Coríntios, olha lá. Acaso não sois ou não sabem? Vão ler junto? Daí, vocês lêem bem daí? Vamos lá? Pá. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Você prestou atenção nessa palavra? Vocês não são de vocês mesmos. Alguém habita em você e tomou a direção da sua vida. Aconteceu isso? Se isso não aconteceu, tem alguma coisa errada. Entenderam? Então, aonde eu quero chegar com isso? É que se os gregos diziam que a palavra entusiasmo diz que há um Deus que habita dentro da pessoa, eu pergunto,
Como posso eu ser um homem desanimado, desisto das coisas com facilidade, perco uma vez, não quero mais, não consigo persistir em nada, um sujeito que bastou falar uma palavra que machucou eu já desmonto, acabou. A gente encontra isso no meio da gente, sim, tanta facilidade. E aí você lê na Bíblia, como crente, Deus habita em você. Dá para a gente aceitar uma situação dessa? O que eu quero nessa manhã, irmão, é desafiar você a fazer valer esse Deus que habita dentro de você. Eu quero que você comece a pensar, se Deus habita em mim, então tem que ser diferente. A Bíblia diz que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Então, o meu desafio hoje, nessa manhã, é isso. Se os gregos acreditavam que um entusiasta tinha um Deus dentro dele, eu não posso aceitar que um crente não seja um entusiasta. Porque você tem um Deus dentro de você. Você tem um Deus que habita em você. E eu pergunto, o que ele está fazendo aí? Você já imaginou, por exemplo, quando Jesus falou para aquele moço do tanque de Betesda, tem bom ânimo. E ele olhar para Jesus e falar, o que o senhor falou? O que Deus disse para Josué, Josué, tem bom ânimo. Levanta a sua cabeça, rapaz. Eu estou com você, eu te animo, eu te ajudo, vai em frente. É isso que você tem que plantar dentro de você. Se você é crente, Cristo habita dentro de você, há um Deus dentro de você, você não pode ser um camarada qualquer, uma mulher qualquer. Elizabeth Elliot, uma escritora muito antiga, ela escreveu uma frase que nunca eu esqueci. Ela diz, o fato de ser mulher não me faz uma cristã diferente, mas o fato de ser cristã me faz uma mulher diferente. E, gente, o fato de ser um homem não me faz um cristão diferente, mas o fato de ser um cristão me faz um homem diferente, um homem com toda a diferença. Eu gostaria de pegar alguns homens, exemplo da Bíblia, que foram exemplo de entusiasmo. O primeiro homem que eu vejo como exemplo, um homem que tirou proveito na situação mais difícil do momento. Ele tirou proveito na crise. Esse homem é um exemplo para nós, Isaac. Quando Abraão morreu, Isaac, no capítulo 26 de Gênesis, nós podemos encontrar isso. O Isaac foi para Gerar. Gerar era a terra dos filisteus. E o Isaac certamente pensou em ir para o Egito, porque o pai dele já tinha ido para o Egito, ele pensou também em ir para o Egito, mas o Senhor falou com ele, não desce ao Egito, fica na terra que eu estou te mandando você ir, fica em Gerar. E Isaac ficou em Gerar. Eu gostaria de acompanhando aqui, por gentileza, joga na tela aqui o Gênesis capítulo 26, e nós vamos ler esse texto para você ver o que é um homem que pode gerar inspiração para nós. Um homem que não desiste. Um homem que não desiste. É isso que eu quero que você entenda. Se Deus está na sua vida, você não pode desistir da sua vida. Se Deus está na sua vida, você não pode desistir dos seus projetos. Você não pode desistir dos seus planos. Deus está na sua vida, lute por isso. Então, você não pode, a troco de qualquer coisinha, desistir dos seus ideais. Você tem um ideal, você tem um projeto de vida, é com luta, irmão. É com luta. Nós habitamos num mundo que jaz no maligno, e você é cidadão do céu, nós somos estrangeiros. Só que o que está em você é mais forte do que está no mundo. A tendência é você vencer se você perseverar. Se você perseverar, você vence. Então, é inaceitável um homem que tem Deus dentro dele ser derrotado. É inaceitável isso. Derrotado quando a gente está no mundo lá, sem Deus, como Paulo fala, né? Sem Deus, sem esperança e sem Deus no mundo. Aí você está derrotado.
Então, o Isaac, está lá. Ó. Vou fazer um relato até o versículo 14. Quando Isaac entrou na terra dos filisteus, o que aconteceu com ele? Primeira coisa, ele teve medo de dizer que Rebeca era sua esposa, porque Rebeca era uma mulher bonita, e na época a brutalidade era tão grande, não tinha lei, que os camaradas até matavam um homem para ficar com a mulher dele. Então, o Isaac, com medo de que fizesse isso com ele, ele mentiu. Ele falou que a Rebeca era irmã dele. Só que o texto, logo em seguida, diz que um dia o Abimeleque viu por uma janela que o Isaac estava brincando, o termo brincando lá. Certamente, eles estavam namorando, havendo uma relação, mas eles estavam juntos. E o Abimeleque, que era o rei, viu aquela cena e chamou ele e falou: rapaz, o que é isso que você fez com a gente? Se você é sua esposa, rapaz, poderia alguém ter tocado nela aí e vir um castigo de Deus em cima de nós por culpa de você? Por que você fez isso com a gente e tal? E o Isaac falou: olha, eu tive medo de vocês fazerem isso. Não, você fez uma loucura e tal. A partir de então, o Abimeleque, ele toma uma decisão: olha, ninguém toque nessa mulher, ninguém toque nela, se tocar morre. Então acabou, ele deu proteção. E falou para o Isaac: Isaac, vai cuidar da sua vida. E o Isaac começou a plantar. Pegou, entrou na terra e plantou, e a Bíblia diz que ele colheu 100%. Ele começou a colher, e o homem começou a enricar. E daqui a pouco diz que o Isaac estava rico em gado, em terra, e tudo, o homem enricou. Agora veja o que diz o versículo 14. Joga no 14, por gentileza. Quando chegou no versículo 14... Olha lá. Quem está lendo? Quem está lendo? Pode continuar lendo, pode continuar lendo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Olha, os filisteus tiveram o que dele? Inveja. A partir dali, meu irmão, você vai ver o que, até o versículo 33, você vai ver as lutas que Isaac teve. Põe o versículo para frente um pouco aí, adianta. Põe o seguinte, vamos ver. Olha lá, o que eles fizeram? Lendo, pode ler direto aí, vai lendo direto, até o versículo 33, vai lendo. Ah, não, pode ler aqui na tela, vai mudando os versículos lá. Vamos ler junto, vai lendo, vamos lá. Estes acabaram todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá, arrancou-se do vale de Gerar, e ali se estabeleceu.
aí, tá bom. Veja bem. O que vocês entenderam desse homem? Olha, quantas vezes eles empurraram o Isaac fora do seu espaço? Quantas vezes? Vai prestando atenção no texto. Quantas vezes empurraram o Isaac? Aí eu pergunto, o Isaac, ele parou alguma vez? Ele sentou alguma vez no chão e disse assim, não dá mais, Senhor, não tem mais condições. Eles empurravam, ele ia para frente e cavava outro poço. O que isso quer dizer? O que isso diz para mim, irmão? Que não importa se o inimigo me cercou, me impediu um plano, atrapalhou um plano, nós começamos outro, nós vamos para outro. O que um crente não pode fazer é desistir da vida, é desistir da sua fé, é desistir dos seus planos, porque ele foi atacado pelo inimigo. Quer dizer, o Isaac é um exemplo de entusiasmo, é o homem que prova que tem um Deus na vida dele. Aí o que resultou a decisão de Isaac? O Isaac, ele foi lutando, até que ele chegou aonde? Em Berseba. Aonde Deus falou com Isaac? Durante todo esse período que taparam os poços de Isaac, durante todo esse período que os inimigos lutou com ele, isso deve ter demorado anos. Quanto tempo demorou? Vocês viram algum lugar Deus falando com Isaac? Deus falou com Isaac, Isaac, continua, vai firme e tal. Não existe isso lá, não existe. O Isaac simplesmente acreditava. Quer dizer, não precisa Deus falar comigo todo dia que Ele está comigo. Eu sei que Ele está comigo. Eu preciso ter essa fé, acreditar e não desistir dessa ideia. Eu sei que Ele está comigo. Então o Isaac tinha convicção disso. Ele foi lutando, até quando ele chegou em Berseba. Quando ele chegou em Berseba, o que aconteceu? Então o Senhor falou com Isaac. Isaac foi ouvir a voz de Deus quando ele chegou em Berseba. É isso que Deus quer que você faça. Ele quer falar com você, mas tem um lugar que Ele está esperando você. Primeiro Ele quer ver sua fidelidade, sua luta, seu dinamismo, sua coragem, sua crença, sua fé, que Ele está na sua vida, que Ele é seu Deus, que Ele conhece sua vida, que você é fiel a Ele. Ele quer tudo isso de você. Depois Ele vai falar, bom servo, servo fiel, estou feliz com você e tal. Não fica querendo que Deus fique toda hora falando com você, que não é assim. Você precisa crer que Ele está com você. O Isaac provou isso. Ele tampava um poço, mandava ele embora. Por que o Isaac ia embora? Por que ele abandonava e ia embora? Porque ali no momento, aparentemente, o inimigo era mais forte que ele. Então ele não tinha como resistir e travar guerra. O inimigo era mais forte que ele. Porque Deus não falou com ele, ó, briga com eles que eu estou com você. Não. O Isaac não recebeu nenhuma mensagem de Deus para ele ficar lutando, não. Ele simplesmente falava assim, ó, não dá para mim. Então tá bom, fica aí, eu vou embora. Ia para outro canto, tomava os poços dele e ele ia para frente e abria outro poço. Começava tudo de novo. Isso me faz entender que o crente deve estar sempre preparado para um recomeço. Nunca desistir. Se os gregos acreditavam que o entusiasta tinha um Deus dentro dele, que era um Deus qualquer, imagina eu e você que professamos ter o dono do universo dentro de nós. Não é inaceitável um crente fracassar, né? Você sabe que existem muitas palestras motivacionais. Motivação é algo diferente do entusiasmo. O motivado, ele é motivado já por alguma coisa. Por que você vai fazer isso? Porque eu quero ganhar aquilo lá. O entusiasta, ele não se preocupa com o fruto. Ele gosta de plantar árvore. A satisfação dele é ver que ele não depende dos outros. Ele depende de Deus e da sua dedicação. Você sabe que os homens mais derrotados no mundo são filhos que crescem agarrados no pai e na mãe e só fica sugando o sangue do pai e da mãe e nunca olha assim e fala assim, em que eu posso ajudar meu pai? Em que eu posso ajudar meu pai? Eu tinha 7 anos de idade, nós ia para a roça Carpi. Uma enxadinha pequenininha,
mas a gente estava junto com o pai da gente lá em Jacarpina. Então tem filho que chega até a dizer assim, eu não mandei pôr eu no mundo, acho que o pai e a mãe tem que ser o escravo dele a vida inteira. E vai sendo. Tem filho que 16, 17, 18, 20 e nunca faz nada. Esses vão ser os mais sofredores, porque você teve uma vida fácil no começo. Papai e a mamãe estão vivos. Mas você não aprendeu, você não foi um entusiasta, você não fez uma base para quando você não tiver papai e mamãe, você saber se virar, saber viver. Entendeu? Tem muito filho que vive essa situação. Ó, meu filho ligando aqui. Deixa eu ver. Ô, meu camarada, aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó. Ó, espera lá, não fala besteira não, tá? Ó, tá vendo? Olha, tá vendo onde eu tô? Pai Senhor, dá paz do seu povo aqui, ó. Dá paz do seu povo aí. Dá paz do Senhor para os irmãos aí. Hein? Pai do Senhor, meus irmãos. Depois nós fala, viu? Tá, Deus abençoe, filho. Eu estou vendo o lugar que você está aí, tá? Esse é folgado. Esse camarada venceu. Se você vê o que esse moço passou, eu acompanhei a vida dele, assim, se você vê o que ele chegou a passar fome, esse rapaz. Mas se você vê o que ele tem hoje, o trabalho que ele fez, o que ele construiu, o que ele conseguiu fazer, é um verdadeiro Isaac. Não parou, não afundou o pé, não. Foi firme, lutou. Hoje ele está bem. Você vê ele andando num carro excelente. Mas você não imagina o que aquele camarada já passou na vida. Entendeu? Então, é isso que você tem que pôr na sua cabeça. O mundo está aí para todo mundo vencer. Só não vence os que são derrotados. Decreta a derrota. Eu conheço o Daniel, o líder de vocês, desde criança. Eu conheço ele, era um menininho, bem pequenininho no Itaim Paulista. Entendeu? Você acha que ele não passou... Ele não é filho de uma família rica. Eu sei que seus pais não são poderosos, né? Mas ele foi lutando, arranhando aqui, arranhando lá e tal. Hoje é um empresário, bem-sucedido, tem uma vida tranquila, família bonita e tal, tal. Mas eu acompanhei a trajetória dele. Então, eu vi... Quer dizer, ele prova para mim que ele tem um Deus dentro dele que não deixa ele desistir, que não deixa ele ceder. Não, é isso que vocês precisam provar para vocês mesmos. Eu tenho um Deus dentro de mim. Eu tenho um Deus que vence por mim. Eu simplesmente sou um instrumento, mas tem um Deus que habita em mim, entendeu? Então, aplica isso na sua vida. Se você não tem feito isso, qualquer coisinha desanimado, olha para sua mãe, irmã, olha para sua mãe. Tem meninas que estão moças e tal, às vezes não lava uma peça de roupa para ajudar a mamãe. Espera tudo da mãe. A mãe às vezes está arrastando as pernas, cansada, dizendo... Como é que você pode dizer assim? Às vezes tem uma que ainda vem na igreja, a mãe não vem ainda. A mãe não é crente, e aí a filha faz desse jeito. Como é que a tua mãe vai ver um Deus dentro de você? Como é que seu pai vai ver um Deus dentro de você, agindo assim? Então eu me lembro quando a Nadir tinha 11 anos, ela conta a história dela, que ela viu o pai dela em dificuldade financeira, ela tinha 11 anos de idade, e ela fala que aquilo era a maior dor da vida dela, até a hora que ela ia comer, ela falava assim, com 11 anos, ela ia comer e falava assim, meu Deus, eu sei o quanto custa isso. Então, diz que ela falava assim, ela pedia para Deus, ela era católica, não vivia na igreja católica, mas ela pedia para Deus arrumar um trabalho para ela, alguma coisa. E com 11 anos apareceu uma criança para ela cuidar. Ela começou a cuidar de uma criança com 11 anos para ganhar um dinheirinho para ajudar o pai e a mãe. Ela é uma mulher bem-sucedida? A Nadir é uma mulher bem-sucedida? Muito bem, foi bem-sucedida a vida toda. Sempre, desde que cresceu a vida dela, sempre viveu tranquila, assim, uma vida bem-sucedida. Por quê? Ela nunca sugou os pais. Se existe uma coisa ruim na vida de um ser humano, é sugar os pais. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe.
Onde está escrito isso, irmãos? Efésios 6, 2, né? Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem todos os dias da tua vida. Entendeu? Honra teu pai e tua mãe. Que honrar é você olhar assim, puxa vida, meu pai está cansado de trabalhar, não está? Deus, o que eu posso fazer para ajudar meu pai? Abre uma porta para mim, abre um caminho para mim. Deus vai se agradar disso e vai começar a trabalhar na sua vida. Prova que é um Deus dentro de você, jogando essa preguiça de lado, esse comodismo de lado. Levanta cedo, vai fazer alguma coisa. Prova para o seu pai que tem um Deus dentro de você, que habita dentro de você. Entendeu? A gente precisa da prova disso. Nós temos outros homens, por exemplo, José do Egito. José do Egito é um outro exemplo para nós. O José do Egito, olha, o moço foi vendido pelos irmãos, com 17 anos de idade, vendido para o Egito, para os ismaelitas. Os ismaelitas levam José para o Egito e vendeu ele para Potifar como escravo. Um moço que estava na casa do papai, tudo bonitinho, e de repente ele estava sendo escravo na casa de Potifar. O José foi vendido para Potifar, foi para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, o José começou a ser próspero, porque tudo que ele fazia, Deus abençoava, e o patrão dele jogou tudo na mão dele. Mas o que aconteceu? O José foi persuadido para se deitar com a sua própria patroa, que devia ser uma mulher elegante, e ela se apaixonou por José. E o José, crente, o José provou que tinha um Deus dentro dele. É esse outro ponto. Quem tem um Deus dentro de si, quando aparece o pecado, a primeira coisa que ele pensa, eu não vou entristecer meu Deus, eu não vou aborrecer o meu Deus. O José pensou no Deus dele. Ele diz assim, longe de mim de pecar contra Deus e fazer tamanho mal ao meu Senhor. Quer dizer, eu vou trair o meu Senhor e pecar contra Deus. O José provou que tinha um Deus dentro dele. O José provou que Deus era o controle. Agora, o que aconteceu? Ele foi vítima disso? Foi. A mulher mentiu? Mentiu. O José foi para a cadeia? Foi. Mas quando chegou na cadeia, o que Deus lá fala no capítulo 39? Que Deus era com José. Deus continuou, por quê? Porque o José provou por A mais B que Deus habitava na vida dele. Ele provou que Deus era na vida dele. E ele, por quê? Porque ele rejeitou facilidade, ele rejeitou deitar-se com uma mulher que era sua patroa, que ele ia levar muita vantagem. Ele ia levar muita vantagem. Aparentemente, humanamente falando. Mas não nem chegava aos pés do que estava lá na frente. Agora, por que o José não fez isso? Porque o José, mesmo sendo escravo, mesmo passando por tudo que ele passou, mesmo por todas as humilhações, o José guardava dele o quê? Um sonho que Deus tinha dado a ele, e que nesse sonho tinha coisas interessantes. O José chegou a ver isso? Sim, aconteceu tudo na vida dele. Por quê? Porque o José nunca desistiu, nunca parou para chorar, nunca parou para falar, atacar A, atacar B, ou eu querer falar mal disso daqui. Não, o José simplesmente continuou servindo a Deus. É isso que eu quero que você põe na sua cabeça. Prova para Satanás, prova para a tua família, prova para todo mundo que há um Deus dentro de você que controla a sua vida, que dirige sua vida, que é na sua vida e que vai fazer a diferença na sua vida lá na frente. Alguém um dia vai olhar para você e falar assim, verdadeiramente Deus é na sua vida, como os inimigos de Isaac. Como é que foi que os inimigos de Isaac falou no final lá? Agora a gente sabe que Deus é com você mesmo. Faz aliança com a gente, não faz mal para nós não, tá? Eles ficaram até com medo do Isaac jogar alguma praga em cima deles, né? Porque eles entenderam que o Isaac estava tão bem com Deus que podia até fazer mal para eles. O José do Egito, o Isaac e o José do Egito, dois exemplos fantásticos para nós. Eu particularmente vejo aqui, principalmente para vocês jovens, quantos anos
o José tinha quando foi para o Egito? Aproximadamente 17 anos. O José ficou como escravo, como um lixo, como prisioneiro, como um coitado no Egito. 13 anos. Quando ele tinha 30 anos, que ele foi interpretar o sonho do faraó. E se tornou o quê? Governador do Egito. Vocês imaginam o que é um homem viver o entusiasmo de ter um Deus dentro de si. Então, nunca desista das suas ideias. O inimigo tampou um poço seu, abre outro. O inimigo lutou e fechou uma porta, abre outro. Deus está levando você para caminhos melhores que vai, com certeza, concluir a obra na sua vida. Então, nunca deixa isso passar. Há mais homens na Bíblia que a gente pode dizer assim, que são exemplo para nós. Gideão é uma outra situação. Gideão. A família de Gideão, eles estavam todos desanimados. A Bíblia diz que Israel caiu em pobreza, por quê? Eles desobedeceram a Deus e Deus soltou eles na mão dos midianitas. E os midianitas eram um povo cruel, maldoso, e quando Israel plantava, eles plantavam arroz, milho e tal. Quando a plantação estava verde, bonita, para produzir, os midianitas soltavam o gado em cima. E o gado comia tudo. E a Bíblia diz que Israel empobreceu. Isso levou eles a uma pobreza lá embaixo. E todos os israelitas foram dormir. Não adianta plantar, não adianta fazer, não tem jeito, os midianitas vêm, destrói tudo. O Gideão pensou assim? Não, o Gideão pensou diferente. Eu vou plantar de uma forma mais camuflada possível, e na hora da colheita, eu não vou fazer a minha barraca de bater o meu trigo no meio da roça. Eu vou amalhar meu trigo dentro do lagar. Sabe o que é lagar? Era um buraco fundo, onde eles colocavam toda a uva, feito na pedra, né? Eles colocavam a uva para pisar a uva, para fazer vinho. Então eles colocavam lá dentro, no fundo, um buraco, e desciam os homens lá dentro e ficavam andando para lá e para cá, e amassando para poder sair a uva. Ele foi malhar o trigo dentro do lagar. Quer dizer, o lagar não era lugar de malhar trigo. Mas ele improvisou aquela situação para quê? Para fugir do inimigo. E a Bíblia diz que Deus se agradou tanto daquilo, de ver o esforço dele, de lutando pelos seus pais, certamente. Quem sabe Gideão começou a ver o pai e a mãe passando fome, e ele disse assim: meu Deus, o que eu posso fazer para trazer comida para o meu pai, para a minha mãe? O que eu posso fazer para ajudar os meus pais? E Deus dá estratégia para ele, vai lá e faz isso. Ele tinha entusiasmo, ele tinha um Deus dentro dele. E o que aconteceu com isso? De repente ele está sozinho lá dentro do lagar, malhando o trigo dele, e um anjo apareceu, sentou do lado assim, varão valoroso. Só faltou Deus falar para ele: Gideão, estou orgulhoso de você, rapaz. Eu estou feliz de ver a sua... Quem sabe se Deus não quer falar isso para alguém de vocês que você está passando em situação difícil, em dificuldade, e Deus quer fazer de você um Gideão, uma pessoa... Não, você não precisa ser um Gideão, é você ter esse entusiasmo, é você ter essa força, é acreditar que Deus está na sua vida. Não precisa você ser Gideão, você precisa ser você mesmo e provar que você tem um Deus dentro de você. A maior tragédia para mim, irmão, é quando eu vejo um crente fracassado, murmurando, reclamando, e depois ele tem coragem de dizer que tem um Deus que habita nele. Eu tenho 45 anos no Evangelho. Vocês acham que eu já tive poucas vezes razão para pensar assim, ó, não dá mais, estou cansado, eu vou desistir. Não, mas algo mais forte dentro de mim sempre diz assim:
você é um homem como eu, me lembrava de Neemias, quando dizia assim, um homem como eu fugiria. Essa mensagem é dura. Um homem como eu fugiria, eu vou largar tudo lá. E como é que vai ficar minha moral diante de Deus? O diabo vai dar risada de mim. E isso me fazia sempre lutar, porque o meu propósito era chegar. Quer dizer, eu não cheguei onde eu gostaria de chegar. Se eu morrer hoje, eu morro frustrado, porque eu entendo que eu podia ter feito muito mais. Quando eu ouço alguns pregadores pregando algum assunto, que eu vejo que eu falhei naquele assunto, eu falo, meu Deus, eu podia ter feito muito mais e não fiz. Então, se eu morro hoje, eu morro feliz por um lado, mas frustrado por outro. Porque eu entendo que a gente podia ter feito mais. Faltou sabedoria. Mas, com todas as dificuldades, eu ainda estou aqui. Porque eu tenho certeza que há um Deus que habita em mim. E eu não posso desistir e envergonhar esse Deus e envergonhar até aqueles que eu prego. Já viu? A Bíblia fala assim, Jesus falou isso, né? Quando uma pessoa vai construir uma casa, ele se assenta, né? Faz os cálculos de tudo que ele vai gastar, areia, cimento, pedra, mão de obra, engenheiro, tal. Ele faz um cálculo todinho, tudo que ele vai gastar. E se ele não fizer isso, ele fala assim, se ele não fizer isso, ele vai chegar uma hora que ele não vai ter dinheiro para concluir a construção. E aí a construção vai ficar parada no meio do caminho, e alguém vai passar e falar assim, balançar a cabeça, falar, acabou o dinheiro do cara. Começou e não teve dinheiro para terminar. O que Jesus estava falando quando ele falou isso, irmão? Ele estava dizendo assim, ó, quando você assumir um compromisso com Cristo, primeira coisa, antes de você sair gritando, falando para todo mundo, primeiro você senta, leia toda a Bíblia e veja todas as dificuldades e veja todas as possibilidades e diga assim, eu vou assumir, eu sei que é difícil, mas eu não vou abrir mão, porque isso vai me fazer terminar no céu. Agora, você já viu aquele camarada que aceita Jesus e de repente ele sai explosivo, falando para todo mundo e briga até com as pessoas por causa de Jesus e faz aquela alvoroço toda. E daqui a pouco você encontra ele no boteco bebendo pinga de novo. Não aguentou a luta, voltou para trás. Esse é o homem que começa uma construção e não consegue terminar. Você está fazendo assim também, irmão? De vez em quando você dá um passinho para o mundo e volta para trás e fala, não estou aguentando, vou voltar de novo. Enfrentando os desejos do mundo, enfrentando a carnalidade, não estou aguentando. Eu quero que você, sinceramente, eu vejo aqui, nesse texto bíblico, para mim foi um desafio. Essa palavra entusiasmo, para mim ela foi desafiadora. E você tem um Deus dentro de você. Você tem um Deus dentro de você. Agora, faça valer isso. Faça valer esse Deus dentro de você. Os irmãos se lembram de quando Israel entrou para espiar a terra? Quantos espias entraram para ver a terra? E quantos estavam positivos? Quem era? Josué? Josué e Calebe. E você lembra que Josué, o que eles disseram para o povo que estava, o povo que não tinha ido, que estava ouvindo uma mensagem negativa? Eles disseram assim, olha, se o Senhor se agradar de nós. Quer dizer, ele estava dizendo o seguinte, ó, eu não estou preocupado com o tamanho do meu inimigo. Eu não estou preocupado se meu inimigo é grande, se ele é poderoso, eu não estou preocupado com isso. Eu só estou preocupado com uma coisa, é nós conseguirmos agradar a Deus. Se Deus se agradar de nós, Ele está do nosso lado. E se Deus está do nosso lado, o inimigo é fraco. Seja ele como for. O que faz o inimigo forte, o que é? O que é que faz o inimigo ficar forte? A minha desobediência. A sua desobediência é que fortalece o inimigo contra a sua vida. É a sua desobediência.
Se você for obediente e agradar a Deus, não tem quem toque. Olha, você quer ver 1 João, capítulo 5, versículo 18, me parece que é isso, né? 1 João 5, 18. Olha lá. Sabemos? Vamos ler tudo junto? Sabemos. Deus o protege. Olha, aquele que é nascido de Deus, olha lá, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está. Aquele que é nascido de Deus e for obediente, Deus o protege e o maligno não lhe toca. Então, o que é que faz eu enfraquecer diante dos problemas? A minha desobediência. Quando você desobedece, e foi o que o Josué e o Caleb disse para o povo lá: se o Senhor se agradar de nós, gente, põe na cabeça de vocês, se o Senhor se agradar de nós, não tem inimigo que pode com a gente, porque Deus fica do nosso lado. Se Deus está do nosso lado, não tem inimigo que pode com a gente. Então, o que é que fracassa? O que é que me faz fraco diante dos problemas? O que tem um texto bíblico que fala do que se queixa o homem. De que se queixa o homem? Qual que é a resposta? Dos seus próprios pecados. Então, a nossa fraqueza, ela está baseada na nossa desobediência. Quanto mais você for obediente, mais você está preparado para enfrentar o seu adversário. Meus irmãos, o que eu vou concluir dizendo uma coisa para vocês. Não exija do seu pai, não exija da sua mãe. Coloque-se do lado deles e fala: eu quero te ajudar. O teu sucesso começa aí. É quando você começa a deixar os seus pais alegres com você. Quando você começa a deixar sua mãe alegre com você e sua mãe falar: como minha filha está diferente. Quando você mostra para sua mãe que há um Deus dentro de você que tem compaixão dela, que há um Deus dentro de você que olha para a luta deles e fala: eu quero dividir essa carga. Você pode ter certeza que esse é o primeiro ponto que vai começar a mudar a sua vida. Nunca desista dos seus planos. Quantos de vocês aqui têm plano? Eu tenho um plano para a minha vida, eu quero chegar em um lugar. Eu quero chegar num lugar, já tenho algo na minha cabeça, estou definido, quero chegar num lugar. Levante sua mão. Olha, irmão, nós vamos orar para que isso vai acontecer. Mas você vai provar para Satanás que há um Deus dentro de você e que por isso você nunca vai desistir. Porque se eu desistir, então não é Deus que manda, Deus não desiste. Quem desiste sou eu. Mas se Deus está em mim e eu disser que Ele vai cuidar da minha vida, então eu não posso desistir. Eu quero que você saia daqui hoje ou amanhã, não sei quando você vai embora, que você saia pensando isso. Um homem ou uma mulher como eu não pode desistir. Eu tenho um Deus dentro de mim. Eu tenho um Deus que controla a minha vida. Amém?